Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje o programa Vejam Só vai se deter em uma das parábolas ensinadas por Jesus, ali aos seus discípulos, aquelas pessoas que caminhavam com ele. E a partir desse ensino, nós vamos tentar responder uma pergunta. A parábola que nós vamos utilizar é a parábola do joio, que depois, na nossa matéria, na sequência, a gente vai explicar e detalhar melhor para você relembrar essa passagem bíblica. Mas o que a gente quer responder é o seguinte: a partir desse ensino do mestre, dessa orientação que ele deixou, será então que não é errado a igreja excluir ou demitir pessoas do seu hall de membros, do seu convívio? Será que essa prática, não de disciplina apenas, mas de exclusão, não é uma prática que contraria aquilo que o mestre ensinou, usando como base essa parábola do joio, que não deve ser arrancado? Como é que funciona isso e como nós podemos aplicar esse ensino de Jesus? Essas e outras questões você confere agora no programa Vejam Só, que já está no ar. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as noites com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e, principalmente, esse é o nosso objetivo aqui, que juntos possamos aprender sobre um pouco mais, sobre o pensamento teológico, sobre a cosmovisão cristã, outros assuntos práticos também da nossa vida, da nossa caminhada de fé. E é sempre uma alegria dividir esse momento com você, contando sempre, obviamente, com a sua participação. Daqui a pouquinho já vou colocar no ar a nossa enquete para você votar e opinar também. Mas agora eu vou apresentar os nossos convidados, eles que vão nos ajudar a buscar algumas respostas, a fomentar a reflexão, e por isso eu peço a sua atenção durante a nossa conversa. Vou começar apresentando o pastor Edson Reis, da Igreja Elim Hortolândia, um parceiro aqui do Vejam Só também. Pastor Edson, de novo, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma alegria receber o amigo aqui. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Zeca. Talvez alguns irmãos estão estranhando o termo, Mas sempre fui pastor, mas sempre conhecido como ancião. Ancião, sim. Não é? Então, às vezes, alguém pode falar assim, agora ele passou a pastor. Não. Pastor é apenas uma função em ajudar outras pessoas, não é? Então, graças a Deus por isso, nós temos feito esse trabalho lá em Elim de Hortolândia, temos pastoreado um grupo de irmãos. E não só lá, hoje com a internet, temos feito isso aí em várias partes da terra. E para mim é um prazer estar aqui novamente com vocês, Desde que começou aí a pandemia, todo mundo praticamente desapareceu, E agora, devagarzinho, tá tudo voltando e para mim é um prazer estar junto com vocês aqui. Sim, é uma alegria recebê-lo também. Pastor, primeiro, passa o endereço da igreja lá em Hortolândia direitinho, para quem está nos assistindo, quiser fazer uma visita também. Se você está em Hortolândia, Rua Pico da Neblina, número 399, Jardim Everest. Nós temos um salão localizado embaixo ao Hotel Belo Jardim. Então é muito fácil de ser localizado. Você que está em Everest, está próximo a Ravan, está próximo à rodovia SP-101, é muito simples. Vai ser um prazer recebê-lo lá aos domingos, às 9h30 da manhã. Pico da Neblina e Jardim Everest, é sugestiva essa combinação, hein? Sim, sim. Todas as ruas lá são picos. Que legal, que legal. Ancião, fala um pouquinho pra gente desse material aqui, ó. Eu vou pedir pro pessoal mostrar, que é o seu novo lançamento aí. Eu queria que o senhor explicasse aí o que o pessoal vai encontrar aqui, já que assunto de escatologia é tão falado. Tem novidade aqui, pastor? Olha, Zeca, tem muitas novidades. Depois de muito estudar a escatologia bíblica, nós chegamos à conclusão que grande parte dos irmãos, infelizmente, talvez por falta de condições, eu fico feliz de poder estar aqui com o pastor que é diretor do Seminário Batista,
e dizer que muitos irmãos não têm condições de estudar. Então, normalmente, você encontra, por exemplo, sectários, né, que dizem assim, olha, você poderá viver para sempre em um paraíso na terra. E aí o crente, ele se arrepia dos pés à cabeça e diz assim, meu Deus do céu, eu estou indo para o céu, e fica aquele rolo e ninguém consegue explicar nada. Nesse livro, eu trago a visão bíblica a ideia de milênio na terra, com Jesus herdando o reino de Davi, tal como a Bíblia explica e que muitos crentes não conhecem. A grande maioria dos crentes não consegue enxergar isso. E aí eles acham que essa é uma teoria de testemunha de Jeová. E não é. Aliás, testemunha de Jeová, ela só acerta em 30% da teoria. O restante eles erram completamente. Então eu restauro aí nesse livro a visão cristã de grande tribulação, de milênio e de estado eterno, que é a grande incógnita na cabeça do crente. Eu sempre digo que até 1000 anos à frente nós temos a resposta. Passou daí, fica nas mãos de Jesus. Muito bom. Inclusive, durante o nosso bate-papo, o e-mail do ancião vai aparecer na sua tela e lá você pode, então, enviar uma mensagem para pedir mais informações aí do material, do livro que ele deixou disponível para a gente. Eu vou apresentar também o nosso outro convidado, o pastor Wagner Lima Amaral, ele que é da Igreja Batista em Rio Bonito. Pastor Wagner, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. É uma alegria receber o amigo também, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a poder retornar ao programa e contribuir para a edificação das pessoas. Exatamente, esse é nosso propósito, que o pessoal cresça e aprenda, né, ouvindo aqui as nossas conversas. Pastor, vou pedir primeiro o endereço da igreja e aí depois, se o irmão quiser reforçar o contato do seminário também, por favor. Vou começar pelo seminário, e até porque a última vez que eu estive aqui foi anunciado Igreja Batista de Cachoeirinha, Manaus, né? E porque eu estava chegando de Manaus para assumir o seminário, e eu estou em transição ainda, estou aí para iniciar a minha cooperação com a Igreja Batista Regular em Rio Bonito. Então, apesar de sair com o nome, mas eu estou aí preparando nesse processo, inclusive a começar por decorar o endereço dela. Mas o Seminário Batista Logos, que está a uns 600 metros do metrô de Jabaquara, ele está na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2747. 600 metros aproximadamente do metrô Jabaquara, né? E há mais de 60 anos ele estava aqui no centro, e há 10 anos atrás ele se mudou para uma sede própria ali no Jabaquara. Que legal, que bacana. Inclusive, durante o nosso bate-papo, o site do seminário, os contatos também do pastor vão aparecer. No final do programa a gente reforça para você, se tiver interesse, é mais uma opção para você poder estudar e se aprimorar no ensino bíblico. Vamos conferir a matéria, ela que vai apresentar aí essa parábola que nós vamos tratar hoje, levantar alguns questionamentos e, na sequência, eu já vou pegar as primeiras opiniões aqui dos nossos convidados. Vejam só. Excomunhão é a remoção formal de um membro de uma igreja e a separação informal da companhia daquele ex-membro. Mateus 18 descreve o procedimento e a autoridade da igreja para fazer isso. Essa passagem ensina que um indivíduo, geralmente a parte ofendida, deve se dirigir àquele que o ofendeu. Se a pessoa não se arrepender, então 2 ou 3 devem ir confirmar a situação e a recusa de arrependimento. Se ainda não há arrependimento, o caso deve ser levado diante da igreja. Esse processo nunca é desejável, do mesmo modo que um pai nunca tem gosto em ter que disciplinar seus filhos. No entanto, frequentemente é uma necessidade. O propósito não é de ser malvado. Particularmente é para ser feito em amor por aquela pessoa, em obediência e honra a Deus e com temor devoto pelo bem das outras pessoas na igreja. A Bíblia nos dá um exemplo da necessidade de excomunhão em uma igreja local, a igreja na cidade de Corinto. Nessa passagem, o apóstolo Paulo também ensina alguns motivos por trás do uso bíblico da excomunhão.
isso em mente, vamos para uma lição que Jesus deixou aos discípulos. Na parábola do joio e do trigo, Jesus comparou o reino dos céus à lavoura de um homem. Este homem semeou boa semente de trigo em seu campo, mas veio um adversário e semeou joio no meio do trigo. Passando o tempo, o trigo cresceu e frutificou, mas junto dele também apareceu o joio. Prontamente, seus servos se disponibilizaram a arrancar o joio do meio da plantação de trigo, mas o dono do campo impediu que eles fizessem isto. Segundo ele, ao arrancar o joio, seus servos poderiam também acabar arrancando o trigo. Então ordenou que deixassem crescer o joio e o trigo juntos até o dia da ceifa. Diante disso, será que não estamos errando em excluir pessoas da igreja? Será que nesse processo de disciplinar, não estamos arrancando o trigo junto? Vamos procurar respostas para esta questão no debate de hoje do Vejam Só. Muito bacana aí já algumas questões, além da explicação da parábola, né, para a gente poder começar a conversar. Vou pegar agora a opinião dos convidados, pedindo para eles responderem a nossa pergunta tema, e aí na sequência eu coloco a enquete no ar para você que nos assiste também participar e dar a sua opinião. Ancião Edson, eu vou começar com o irmão, partindo da perspectiva da parábola que foi apresentada, então não significa que a igreja erra quando exclui pessoas do seu convívio, do seu rol de membros? Bom, Zeca, veja bem, eu não concordo com essa ideia de exclusão de pessoas da igreja. E é muito simples, eu explico por quê. Quando nós analisamos de um modo historiográfico o texto bíblico e nós observamos o que Jesus Cristo quis dizer, Jesus, em primeiro lugar, ele não está fundando uma estrutura eclesiástica como nós queremos que haja. Esse é o primeiro ponto. Jesus não faz isso. Jesus está tratando com seus discípulos e está tratando de problemas pessoais, quando nós recorremos a Mateus capítulo 18. E aí vem o texto-chave, não é? Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Bom, aproveitam-se desse texto a partir do quarto século, a partir do Concílio de Nicéia, para dizerem que a igreja, então, ela tem tal autoridade. Mas se nós tivermos que pegar esse texto e fazer essa indicação hoje, que é o que grande parte, infelizmente, de irmãos em Cristo caem esse erro, nós vamos ser obrigados a pegar Mateus 16, entregar para Pedro as chaves do reino dos céus, eleger Pedro o primeiro papa e também dizer que tudo que Pedro ou seus sucessores ligassem na terra seriam ligados no céu. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Fazendo uma análise mais profunda dos dois textos, eu enxergo que esse era um adágio comum nos dias de Jesus e são N textos que podem ser pesquisados dentro do judaísmo com essa palavra ligar ou desligar. Então, na verdade, você pega que Jesus parece que ele quebra a fala e ele dá um adágio popular, um adágio comum. Um outro ponto que vejo que nós não temos autorização alguma para excluir as pessoas da igreja está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo diz: a ninguém julgueis antes do tempo, porque tudo virá à tona no seu tempo necessário. Aí haverão aqueles que dirão assim: não, mas o apóstolo Paulo disse, olha, excluam o homem iníquo de entre vós, 1 Coríntios, capítulo 5. Só que quando nós fazemos uma análise do texto, a gente vai rodar para 2 Coríntios, no capítulo 2, que é escrito um ano depois, e o apóstolo Paulo, ele se mostra completamente arrependido daquele posicionamento que ele colocou. Ele diz, olha, eu estava num momento de tensão, se alguém causou chateação para vocês, causou para mim também, mas vamos aceitar essa pessoa de novo para que ele não seja tragado pela sua excessiva tristeza.
e Satanás não vos vença. Ou seja, quando você coloca alguém para fora da igreja, quem está ganhando é Satanás, não é o povo de Deus. Então, o senhor está me dizendo que não deve haver disciplina na igreja? Não. Eu digo como deve haver a disciplina na igreja, mas a exclusão, para mim, a Bíblia, ela é contrária e a minha forma de ver, biblicamente, também não me autoriza. Eu sou pastor já há mais de 10 anos, eu nunca expulsei ninguém da igreja, por mais grave que seja o pecado dele. Por quê? Conforme disse o texto aí, pode ser que na hora que você está tirando o joio, você também arranque junto consigo o trigo. E levando em conta, para complicar um pouco mais a resposta, se nós fomos selados, predestinados desde a fundação do mundo e o crente não perde salvação, então é muito complicado você excluir um crente da igreja. Muito bacana também as primeiras impressões do ancião Edson. Depois nós vamos aprofundar alguns conceitos que ele levantou, principalmente essa questão da disciplina também, de entender melhor. Mas agora eu quero a resposta do pastor Wagner. Pastor, a partir dessa perspectiva da parábola ensinada por Jesus, de fato a igreja erra quando exclui alguém do seu rol de membros ou do seu convívio? A pergunta foi elaborada em cima da parábola. Então, eu creio que a resposta para a pergunta, ela passa por entender alguns elementos da parábola. E talvez o primeiro elemento na interpretação da parábola, feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, já nos ajude a talvez pensar em colocar a pergunta num outro formato, ou repensar a pergunta. Essa parábola é interessante por várias razões, e uma delas é que ela não só foi narrada, a palavra de Jesus Cristo, mas também a interpretação que Jesus Cristo dá. Então, em Mateus 13, a partir do verso 36, Mateus vai narrar uma conversa de Jesus Cristo com os seus discípulos, e ele interpretando a parábola. E o primeiro elemento que ele diz, ou um dos primeiros elementos, é no verso 38. O campo é o mundo, certo? A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então, aqui, nessa parábola, ela não está afirmando, Jesus Cristo não afirmou, não apresentou a presença do joio e do trigo e não falou especificamente desses elementos dentro da igreja. O campo aqui não é a igreja. O campo é o mundo. Então, ele está falando de ele está apresentando uma amplitude maior no plano de Deus. Não é? Aqueles que são do Senhor são identificados como trigo. Aqueles que não são do Senhor são identificados como joio. E esse campo é o mundo. Então, quando a pergunta diz, a partir desta parábola, não é proibido, não seria contrário ao ensino de Jesus Cristo excluir alguém da igreja, ela não se aplica diretamente, porque ele não está falando de exclusão ou de tirar ou não tirar da igreja, mas do mundo. E por isso ele está apresentando, no restante da parábola, apresentando quando isso acontecerá, na consumação do século. Então, a partir do seu retorno, ele enviará os seus anjos e os anjos vão fazer essa separação do joio e do trigo, ok? Jesus Cristo falou mais adiante, em Mateus narra, por 2 vezes, ele falou acerca da igreja. Mas ele falou da igreja no tempo futuro. Porque a igreja não era uma realidade no tempo presente. Ele não estava ali, naquele momento, durante o seu ministério, lidando com a igreja, fundando a igreja. Ele estava cumprindo o plano de Deus. Mas as 2 vezes que ele fala acerca da igreja, e um pouquinho mais adiante ele vai falar, ele apresenta a realidade da igreja no futuro. Então, o texto que foi citado pelo pastor, Mateus 16, numa conversa com Pedro e os discípulos, ele responde, ele faz umas perguntas,
a Pedro, vós, continuou ele, verso 15, que dizeis que eu sou? Então Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aí vem a afirmação acerca da igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a afirmação de Pedro, que incluía a pessoa de Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Veja, no futuro. Então, Jesus Cristo edificaria a sua igreja. Ele formaria a sua igreja. Isso estava no plano do Senhor. E a segunda vez que ele cita um pouco mais adiante, ainda em Mateus, e é interessante porque está tudo em Mateus, ele cita a igreja também no futuro, e é narrado por Mateus, está em Mateus 18. A partir do verso 15 de Mateus 18, ele vai dizer, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, nesse segundo estágio, diz-o à igreja, falando acerca da igreja no futuro. Então, se passar por esses 2 primeiros estágios e não se resolver, leve-o para a igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. E aí vem a afirmação que ele repete, que ele havia terminado com essa conclusão lá em capítulo 16. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então é interessante, porque na parábola do joio, ele não está falando acerca da igreja, ele está apresentando o mundo como campo. Então, o mundo, no mundo, há aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. E a ceifa será feita pelos anjos no tempo futuro. Ok? Agora, mais adiante, ele vai falar acerca da igreja. E ele especifica uma realidade futura. Até a questão que esse texto é muito usado como base para a disciplina dentro da igreja. Então, você tem alguns estágios aqui. E o último estágio apresentado é uma consideração daquele que seria o membro em pecado como gentio e publicano, quer dizer, como alguém que não é do meio. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo apresenta a possibilidade de uma separação da pessoa que insiste no pecado. Então, a resposta objetiva à pergunta é: a igreja erra quando disciplina ou quando exclui alguém mediante esta parábola do joio? Não. E aí eu vou dizer, e aí a aplicação é, primeiro porque a parábola do joio não trata acerca da igreja. Ela está tratando de uma realidade mais ampla e que terá seu efeito final no futuro, na volta do Senhor. E o próprio Senhor Jesus Cristo apresentou, posterior a esta palavra, uma realidade acerca da igreja no futuro e que incluía, pela própria palavra dele, a separação de alguém que estivesse dentro da comunidade, mas que não vivesse segundo os princípios do Senhor e se mantivesse rebelde aos ensinamentos e às tentativas de conciliar, de trazer de volta esta pessoa. E certamente nós temos muitos textos que provavelmente serão alguns desses observados aqui. Certamente isso serviu de base para o que os apóstolos, posteriormente, escreveram nas suas cartas. Paulo a Timóteo e Tito, orientando para o pastoreio, e as cartas de Paulo, como foi citado já em Corinto. Por exemplo, a carta de Paulo, eu vou reagir ao pastor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, Paulo exorta a igreja, e agora nós estamos dentro do contexto da igreja, agora é a igreja. Agora Paulo está escrevendo para a igreja, a carta é para a igreja. Então Paulo questiona a igreja porque havia alguém em pecado no meio deles, tinha um pecado gravíssimo e que não se arrependia
E a igreja, em parte, pelo menos, parece que sabia, mas nada fazia. E ele questiona isso. E ele, então, dá o veredito. Exclua esta pessoa. Na segunda carta, tempos depois, que foi mencionado no capítulo 2, o que nós vemos é que o que nós entendemos, e que é de comum conhecimento e interpretação, é que a pessoa que havia sido, o que parece é que a pessoa que havia sido disciplinada, excluída da igreja, houve de sua parte arrependimento. Então, o que Paulo diz para a igreja é o mesmo que ele fala em outras cartas, como Tessalonicenses, né, etc. Que a igreja, então, e mediante a posição de arrependimento, a igreja deveria receber de volta esta pessoa. Porque a disciplina, como as Escrituras nos ensinam, ela, em primeiro lugar, ela não tem o objetivo de matar a pessoa, de quebrar a pessoa, de castigar a pessoa, mas o objetivo de retomar essa pessoa para o Evangelho, de recuperar a pessoa, né? Então, é isso que Paulo coloca na sua segunda carta. Muito bacana, várias questões aí que o pastor Wagner colocou que nós vamos poder explorar na sequência, mas agora eu quero a sua participação. Coloca no ar aí a nossa enquete, por favor. A nossa pergunta é muito direta, né? Inclusive usando essa parábola, tá aí, ó. Pensando na parábola do joio, podemos afirmar que não devemos excluir pessoas da igreja? Aí você tem lá as opções sim e não. Você vai entrar lá no nosso perfil do Instagram, o @programa Vejam Só. Lá no nosso perfil você vai encontrar a enquete e, na sequência, você vai encontrar a oportunidade para você comentá-la, entendeu? Exatamente. Então você escolhe uma opção e depois você justifica a sua opção. Algumas dessas opiniões irão aparecer aqui durante o nosso bate-papo, porque a nossa produção sempre pega alguma coisa por lá, então participe, tá certo? @programa Vejam Só. Se você não segue, já segue também. Lá você encontra as informações diariamente do que acontece aqui no Vejam Só. Pastor Edson, eu vou pedir para o irmão ser breve na resposta para dar tempo do pastor Wagner falar ainda nesse bloco também, tá bom? Por favor. Você disse que é a favor da disciplina, mas contra a exclusão. Uma crítica muito frequente a esse pensamento é que essas pessoas que não defendem a exclusão, eles não sabem disciplinar também ou não vão disciplinar. Você até disse que vai defender a disciplina aí biblicamente também. Como é que funciona essa disciplina na sua visão e onde a igreja erra atualmente nessa questão disciplina? Então, por exemplo, quando a gente pega a palavra disciplina, ela é a mesma raiz da palavra discípulo. Ela nos dá a ideia de alguém que está em aprendizado, tá? Então, quando você vai disciplinar uma pessoa, você não necessariamente tem necessidade de excluí-la. Essa pessoa, ela precisa ser ensinada novamente. O pastor citou aí um texto, né? E um texto completamente errado, lido pela igreja de modo geral, lido pelas seitas, que é o Mateus 18, que é a questão que eu vou entrar nessa questão da disciplina do modo correto. Não que o pastor esteja errado, mas o que de modo geral se apresenta é um grande erro exegético, quando você compara o ministério de Jesus. Se ele te ouvir, muito bem. Se ele não te ouvir, pega mais um ou dois. Se não ouvir os dois, fala com a igreja, com a eclésia. Nós temos que ter aqui a visão de comunidades que estavam ali se formando. E se ele não ouvir nem a eclésia, seja ele para ti como um cobrador de impostos. Aí a pergunta é, como é que Jesus tratava cobradores de impostos? Como é que Jesus tratava as prostitutas? Jesus não tratava como a igreja trata hoje. Jesus abraçava, Jesus caminhava com essas pessoas, Jesus era criticado à margem. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se ele não escutar ninguém, tenha dó dele, tenha pena dele. Você precisa tratar ele igual a um cidadão que não sabe nada, que não entende nada. Você tem que abraçar mais ele, você tem que amar mais ele. Na verdade, o que Jesus faz
é jogar uma grande responsabilidade na costa do crente que quer se livrar disso usando esse texto como disciplina para a igreja. Então, tipo, o irmão não me ouviu, então, né? Ele que se vire. Não, Jesus está falando, não, então agora, já que ele não quer ouvir ninguém, então agora você tem responsabilidade de caminhar com ele, você tem responsabilidade de amar mais ele, você tem responsabilidade de ajudá-lo, você tem responsabilidade de discipulá-lo. Essa é a ideia desse texto, ao julgar o ministério de Jesus. Eu nunca vi Jesus rechaçando um cobrador de imposto, eu nunca vi Jesus rechaçando uma prostituta. Eu via Jesus rechaçando pastores, via Jesus rechaçando bispos, apóstolos, fariseus e saduceus. Então, essa é a visão. Então, quando nós pegamos para disciplinar a pessoa, essa pessoa precisa primeiro de carinho, ela precisa compreender onde estão os erros delas, quais são os gatilhos que fizeram com que ela errasse, e ela precisa aprender novamente. Essa é a ideia. E só para fechar a questão aqui do pastor, sobre o campo ser o mundo e eu respeito, não dá para fazer assim. Porque quando você pega as parábolas todas de Mateus 13, ele diz, o reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus é semelhante a. Então, ele pega sempre o reino dos céus e coloca. Quando os discípulos perguntam, mas vem cá, e como é que fica essa situação do reino dos céus, então, aí? Então, no reino dos céus vai ter trigo e vai ter joio. É no reino dos céus que vai ter trigo e vai ter joio. Porque senão, primeiro, não precisava anjo fazer separação quando o anjo voltasse, quando Jesus Cristo voltasse. Segundo lugar, nós já estaríamos, como todas as seitas, um grupinho, um quadradinho já separado e o mundo lá fora que se vire. Terceiro, quando nós entramos para a parábola da rede de arrasto, que é uma parábola semelhante, só muda o linguajar, ele diz que o reino dos céus, ele apanha peixe de todas as espécies, mas na praia é que são separados. Então, os únicos que terão capacidade de separar, de julgar e de excluir para fora do reino dos céus ou da igreja são os anjos autorizados por Jesus. Do contrário, nós temos que amar, temos que disciplinar, temos que apoiar, porque a igreja perdeu uma essência, Zeca e pastor, a essência de que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Não cabe a mim, como pastor, colocar ninguém para fora da igreja. Cabe a mim, como pastor, ensiná-lo. Cabe a mim, como pastor, orientá-lo. Cabe a mim, como pastor, andar com ele. E isso tudo cabe a mim. Agora, pegar 1 Coríntios 5 e utilizar, isso é um grande golpe baixo no cara que peca. Por quê? Primeiro, trata-se de um texto local, porque quando você pega 2 aos Tessalonicenses, você não vai me falhar aqui, ou 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, se tem alguém que é desordeiro entre vocês, vocês tomem nota, avaliem quem é essa pessoa. Contudo, não o tratem como inimigo, mas o tratem como irmão. Então, a disciplina de Paulo, ela é um pouquinho diferente da disciplina que nós queremos aplicar desde o Concílio de Nicéia. A disciplina desde o Concílio de Nicéia, que se tornou a exclusão, foi usada por sacerdotes, foi usada por reis, cidades inteiras foram excomungadas e chega até os nossos dias de hoje da seguinte maneira, se o cara não estiver muito concordando com a minha visão eclesiástica aqui, eu excomungo ele e acabou, e ele que se vire. Então, dentro dessa visão, é que não concordo. Mas podemos falar mais sobre a visão de disciplina. Sim, e a gente vai abordar mais isso daí também. Pastor Wagner, rapidamente para a gente encerrar o bloco, mas depois a gente pode até voltar. Ótimo. Mas é que eu queria ouvir a sua opinião, porque eu imagino que você vai querer comentar alguma coisinha que o pastor Edson falou, principalmente em cima dessa perspectiva que ele colocou aqui do discipulado de Jesus. Não sei exatamente como você tinha comentado anteriormente. Vamos lá, nós temos contextos distintos. Em Mateus, nós temos um contexto específico em que a igreja era contemplada no futuro. E contemplada por Jesus Cristo, porque para os demais, assim como para o Antigo Testamento, era um mistério, como afirma Paulo em suas cartas, especialmente a carta aos Efésios. Então, nós temos o relato acerca de Jesus Cristo, né, e a parábola.
Agora, talvez a grande confusão aqui, nesse primeiro bloco, eu deixo depois para completar, falando das igrejas, é confundir a questão do reino dos céus, ou o reino de Deus, quase como que exclusivo à igreja. O reino dos céus, o reino de Deus é algo mais amplo, né? A igreja está incluída nesta realidade, mas o reino dos céus não se limita à igreja, não é? Inclui o plano de Deus e o desenvolvimento deste plano na história, e que vem desde o Antigo para o Novo Testamento, mas não se resume à igreja. Então, ali, no contexto da parábola, nós temos Jesus Cristo falando aos judeus, não é? E lá em Mateus, 18, especialmente, quando ele usa o termo igreja, mesmo que apliquemos o termo igreja de uma forma genérica, de uma forma mais ampla, olhando para a comunidade, né? A comunidade judaica, é evidente no texto, e nós não podemos fugir do texto, que Jesus Cristo está fazendo um contraste. E ele está fazendo uma diferenciação. Ele está fazendo uma dicotomia, né? Vem apresentando, falando do contexto da sociedade, ou da comunidade, da igreja, e ele diz, se houver insistência nesta conduta, então essa pessoa tem que ser considerada como gentio e publicano. E nesse contexto, de forma geral, no Novo Testamento, gentio e publicano é contrastado com o judeu. Em primeiro lugar, o judeu fiel, e em segundo lugar, aí já para dentro do contexto da igreja, com o salvo, né? O gentio é contrastado com o salvo, com o cristão, ok? Então, talvez aqui seja o principal é entender essa amplitude do reino dos céus. Mas depois eu posso continuar falando acerca das cartas e reagindo ao pastor. Isso, a gente vai conversar, eu vou pedir também depois para explicar um pouquinho essa questão do gentil também, para a gente entender. Mas nós vamos precisar fazer o nosso intervalo agora. Antes do intervalo, deixa eu deixar com você o telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus, que é um lugar pensado e preparado para você que gosta dos temas teológicos, se aprofundar no estudo, tá certo? O telefone lá é o seguinte, código 11 aparece aí na sua tela, 3115-0819. Anota o telefone e amanhã, horário comercial, você liga e aí você pega todas as informações, a unidade mais próxima, os cursos oferecidos, os valores e tudo mais, para você poder se tornar o próximo aluno da Agrade, tá bom? Um lugar muito bacana, tenho certeza que você vai curtir essa opção de estudo também. E para finalizar, eu quero falar do nosso canal lá no YouTube. Isso, vai aparecer aqui já o nosso QR Code, ó, pronto. Aproxima o seu celular e automaticamente você será direcionado lá para o canal do YouTube da HIT. E lá você encontra, além da nossa programação simultânea, todas as entrevistas do Vejam Só. Se você perdeu algum programa, se você quer rever algum, se você quer compartilhar esse conteúdo, tudo isso você faz lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Além disso, eu vou pedir também para deixar o nosso Instagram, o Instagram da HIT também, né? O @TVHIT, para que você possa também acompanhar e seguir e curtir as postagens lá, tem sempre muita informação. Bom, tá aí, ó, todos os canais oficiais da HIT para você poder seguir e fazer parte dessa família também. Intervalo rápido, o nosso programa, ó, o programa Vejam Só, vai, mas daqui a pouquinho já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo, a gente já vai retomar a nossa conversa hoje sobre essa questão de disciplina / exclusão de pessoas da igreja, utilizando como base a parábola do joio ensinada por Cristo. Recebendo aqui no nosso estúdio, com muita alegria, o ancião Edson Reis, da igreja ali em Hortolândia, e também o pastor Wagner Lima Amaral, da Igreja Batista em Rio Claro, e também lá do Seminário Rio Bonito,
e também lá do Seminário Logos também. Agradecendo aos dois pela participação. Agora, eu quero dar aquela moral, antes de fazer a próxima pergunta, para você que assiste o programa, para você que participa aqui do Vejam Só, mandando a sua foto, mandando o seu vídeo. Nosso endereço aparece aí na sua tela, vejamsó@hittv.com.br. Você manda a sua foto, manda o seu vídeo, não esqueça de colocar o seu nome completo, a cidade e o estado de onde você fala. E se alguém tirou a foto ou fez o vídeo, pode colocar o nome lá também, que a gente dá essa moral por aqui, tá bom? Tome nota aí do nosso e-mail. Vamos colocar a primeira foto no ar? E é aqui de São Paulo, capital, e quem aparece aí é o Flávio Abade. Flávio, obrigado, viu, pelo carinho, tá acompanhando ali o Vejam Só ao fundo. Obrigado, meu amigo, pela participação. Agora a gente vai lá para Pinheiral, no Rio de Janeiro. Gesiane Castro é quem vai aparecer aí na sua tela, também acompanhando o programa Vejam Só. Obrigado, viu, Gesiane, e todo o pessoal aí do Rio de Janeiro que sempre contribui, participa, dando muita audiência. Para corroborar isso que eu acabei de falar, a próxima foto também é do Rio de Janeiro, lá de Pinheiro. E quem vai aparecer aí é o Edson. Ele já está aí na sua tela aí, Edson. Obrigado, viu, pelo carinho, meu amigo, pela audiência. É uma alegria dividir esses momentos com vocês aí também. E para finalizar, nós vamos lá para Fernando de Noronha. Aí sim, hein? Aí é a audiência qualificada. Rinaldo Félix é quem aparece aí na sua tela. Rinaldo, obrigado, viu, amigo, pelo carinho, obrigado pela participação. Depois manda um voucher para nós aqui, pra gente curtir Fernando de Noronha também, cara. A gente merece, viu? E olha só, todo mundo que mandar a foto ou vídeo vai participar do sorteio desse material aqui, ó. A Bíblia de Estudo King James na sua versão atualizada. É uma versão comemorativa que foi lançada ano passado por ocasião da Reforma Protestante. É uma Bíblia de Estudo muito famosa, que eu me pergunto por que perdeu tanto espaço essa versão King James, mas que sempre foi muito utilizada. Foi uma Bíblia de estudo, assim, uma das pioneiras nessa questão. Então, todo mundo que mandar a foto vai concorrer ao sorteio desse material também, tá certo? Irmãos, eu vou voltar aqui com as observações do pastor Wagner. E aí, pastor, além dos comentários que eu sei que o irmão já quer fazer, queria só deixar uma questão para o irmão responder. Você falou diversas vezes do episódio de Mateus 18, Jesus referindo-se aos gentios. Queria que o irmão explicasse, porque fica a impressão, não sei se para quem assiste também, que depois, na igreja, o papel do gentio é diferente. Não é bem aquele que Jesus coloca ali. E que aí não mudaria, então, a perspectiva. Eu sei que tem muita divergência, muita gente defende que Jesus falou também aos gentios, outros dizem que não, que ele deixou uma ordem para depois. Tem muita questão, mas eu queria que o irmão, além disso, comentasse essa questão dos gentios aí para a gente. Ok, eu vou começar por esse ponto, então. Pronto, pode ser. Tá bom? Sendo bem objetivo. Por favor. O que vai definir o uso da expressão gentio é o contexto do texto, né? Então, nós temos no Novo Testamento gentio sendo contraposto com judeu, gentio sendo contraposto com salvo, né? Gentio sendo contraposto com igreja, e nem sempre é uma definição de alguém que seja não salvo. Às vezes é simplesmente alguém que não é judeu. Tá. Né? Então, quando a palavra de Deus, quando Paulo diz, por exemplo, eu sou apóstolo aos gentios, eu sou apóstolo àqueles que estão fora de Jerusalém, fora dos judeus, né? Para além dos judeus, né? Então, é essa designação, e que é muito usada por ele, certo? Agora, é interessante a gente notar, e eu vou fazer um apanhado aqui, bem rápido mesmo, o que o Novo Testamento, especialmente a partir de Atos, que apresenta o início e o desenvolvimento da igreja. Então, nós estamos falando agora de um contexto da igreja, né? O nosso contexto, um contexto específico, o que ele tem a dizer, ou o que os apóstolos disseram a partir do conhecimento que obtiveram do Senhor. O que eles falaram à igreja acerca de disciplina, acerca de aproximação ou distanciamento de pessoas. Bom, a princípio,
eu creio que nós vamos concordar que a disciplina é uma coisa necessária, faz parte da formação das pessoas. O próprio Senhor, em Hebreus e em Apocalipse, é apresentado como aquele que disciplina os seus filhos. Se ele não disciplina, então não é filho, é bastardo, né? Então, a disciplina faz parte da formação, para o aperfeiçoamento. Vamos concordar também que o ideal, a expectativa original, a esperança é que a disciplina seja suficiente nessa formação para trazer a pessoa de volta para o Evangelho, ou para amadurecer a pessoa no Evangelho, evitando assim o pecado, consertando o seu caminho e assim por diante. No entanto, tem seus estágios, e é isso que o Novo Testamento nos apresenta. Então, a questão é, há o estágio final de separação? E quando diz separação, não é considerá-lo, não é bater nele, né? Não é afastá-lo com açoites ou com maltratos e etc. Existe isso, ou existiu isso ao longo da história? Tem existido isso? Sim, infelizmente, e erra quem age dessa forma, porque erra fora das Escrituras. O nosso referencial são as Escrituras, não é nenhuma tradição, algo que tenha ocorrido na história da igreja, mas as Escrituras. É ela que é o nosso referencial para isso. Então, é fato que muita gente tem errado. É fato que nós temos relatos de disciplinas ou de exclusões que não têm respaldo bíblico, que às vezes parece que a motivação é mais pessoal do que outra coisa, que há muita politicagem, etc. Isso é um fato, e como fato, é fato também o pecado, não é? Mas também nós não podemos fugir do que as Escrituras dizem, que existe o estágio da disciplina que inclui a separação. Por exemplo, eu vou citar alguns. O apóstolo Paulo, em Romanos 16, concluindo a sua carta, diz assim, verso 17: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, Paulo é bem específico, né? Cuidado, e ele está falando de dentro da igreja, ele não está falando do mundo, né? Afinal de contas, como nós vimos na parábola do joio, o campo é o mundo, e aquele contexto que Jesus Cristo está dizendo, para aquele contexto, a separação será no tempo final, né? Na consumação dos séculos. E quem fará isso serão os anjos do Senhor, ok? Mas agora está falando para a igreja, dentro da igreja. Então, cuidado. Esses que agem dessa forma, afastai-vos deles, né? Aí eu vou dar outro exemplo, e não vou ficar só em Paulo. O texto de 2 Tessalonicenses, que foi citado pelo pastor, lá no final, ele vai dizer: nós vos ordenamos, capítulo 3, verso 6, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha a referência de Paulo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Tradição aqui não é tradição histórica, ela não se aplica ao contexto de uma tradição eclesiológica, alguma coisa humana. Paulo faz um contraste entre a tradição dos homens e a tradição que é do Evangelho, a semelhança de Jesus Cristo. Então, aqui ele está falando da doutrina, ele está falando do Evangelho. E mais adiante ele diz: pois, de fato, estamos informados de que entre vós, veja que o foco é a igreja, há pessoas que andam desordenadamente. E aí ele vai avançando nessa explicação e diz no verso 14: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Agora ele está falando com respeito à epístola, aquilo que ele está escrevendo, né? Se alguém não considerar o que eu estou escrevendo, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, qual é o princípio? Não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Sim, existem os estágios, a exortação, a advertência, né? E até chegar, se necessário, ao estágio da separação. Mas é um fato
que Paulo está narrando isso, né? Assim como ele, e eu não vou citar nesse momento, mas se for necessário, nós chegamos lá, como ele instruiu a Timóteo e Tito também para ter esse cuidado dentro da igreja, no ministério que eles exerciam. Mas João, eu vou passar de Paulo, João, na sua segunda epístola, diz o seguinte, falando para a igreja: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, a referência novamente é Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Né? Portanto, e ele termina dizendo, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então é interessante, porque nós temos o Novo Testamento repleto de cartas e de afirmações por parte dos apóstolos que receberam diretamente o ensinamento de Jesus Cristo, dizendo para a igreja que a igreja tem que ensinar, tem que proclamar o evangelho, é óbvio, a missão dela é fazer discípulo. E como parte dessa missão, inclui-se a disciplina, que tem estágios. O princípio é recuperar. Esse é o princípio. E tem que ser feito com amor mesmo, não é? E, inclusive, no contexto que envolve, às vezes, a separação. Não é como, talvez, um ou outro, eu tenha ouvido relatos assim, né? Que aí exclui a pessoa ou separa-se da pessoa e ainda de uma forma pejorativa, uma forma, né, maliciosa ou gozando da cara da pessoa, dizendo, vai para o inferno mesmo. Isso não é motivo de alegria para a igreja, nunca será. Se alguém se perde, é motivo de tristeza. Então, a igreja tem que ter compaixão, à semelhança de Jesus Cristo. Tem que proclamar o evangelho, tem que ensinar as pessoas, tem que, e como parte dessa formação, tem que disciplinar, expressando, porque ela tem a responsabilidade de expressar a vontade de Deus que está nas Escrituras. Não é? Isso tem que ficar claro para a igreja. Então, de recuperar quando alguém está em pecado. Agora, existe o estágio final. E esse estágio final, que inclui a própria separação, não é só para castigo. Tem também, é também parte da proclamação. Nós também proclamamos o evangelho, mostrando a seriedade do evangelho, da pureza do evangelho. Não é? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, isso é claro no Evangelho, é parte vital do Evangelho. E revelar isso, mostrar isso, faz parte da proclamação da igreja na sua missão ao mundo. Muito bom. Senhor Edson, eu quero que o irmão comente o seguinte, lá o texto de Tiago 5,16, né, fala que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros, né, que a oração do justo, né, a súplica, tem muita eficácia. Me parece que quando a gente fala, e não vou nem chegar na exclusão, mas na disciplina da igreja, a gente sai um pouquinho dessa orientação ali de Tiago, no sentido de que se eu procuro o meu pastor para confessar o meu pecado, via de regra, a atitude do pastor é levar essa pessoa direto para o conselho da igreja, para a disciplina, ou já expor para a igreja aquela pessoa. Inclusive contrariando aquilo que o pastor Wagner falou aqui do ensino de Jesus, né? Vai lá e conversa e tudo mais, né? Essa comunidade que devia ser acolhedora, quando ela não sabe lidar com o pecado do outro, ela não está afastando essa pessoa? Legal. Se você me permitir, eu só preciso fazer um comentário antes, dentro da fala do pastor. Pode. Na verdade, com todo respeito ao pastor, o pastor usou 4 textos fora do contexto. Por exemplo, Romanos, que o irmão usou, fala que nós devemos nos afastar
daqueles que causam divisões. Não falou de gente que está causando pecado dentro da igreja. Falou de gente bagunceiro e falou de gente que está atacando a doutrina dos apóstolos. Então, esse é o contexto que Paulo diz. Olha, se afasta dele porque ele não é uma boa companhia para você. E eu faço a referência a isso a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, quando Paulo discutia com os epicureus e dizia assim, olha, más associações estragam os bons costumes. Então, Paulo está dizendo para pessoas individuais, olha, se afastem, são decisões pessoais, não são decisões eclesiásticas, são decisões pessoais. Recomendo-lhes, irmãos, ele não deu uma ordem, ele deu uma recomendação, que tomem cuidado com os que causam divisão entre vocês. Então, o apóstolo diz, e se afastem dele. Depois o irmão citou, segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 3. E no versículo 14. Acho que é 5, acho que eu errei. Segundo aos Tessalonicenses 5,14. E aí o irmão também citou Paulo dizendo que deveríamos também nos afastar destas pessoas. Bom, deveríamos nos afastar dessas pessoas porque se alguém não for obediente à nossa doutrina, ou seja, nós temos que pegar o momento do texto e analisar o que é que acontecia naquela ocasião. Paulo não está tratando de pecado. Paulo é 3 mesmo, né? 3,14. Então, Paulo não está tratando de pecado. Paulo está tratando ali de pessoas que estavam se apartando do ensinamento que eles haviam ensinado. Se alguém não for obediente à nossa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que ele se sinta envergonhado. Ou seja, esse cidadão, ele está dentro do grupo, mas é o seguinte, ele não compartilha com o nosso modo de pensar. Então, ele vai se sentir realmente deslocado do grupo. Ele vai se sentir deslocado do grupo. Não é o grupo que vai afastá-lo. Tanto é que ele diz, continue a considerá-lo como irmão e não como inimigo. Depois o irmão citou, falou que poderia se falar de Paulo e Tito, e não citou, mas foi para 2 João 7-9, onde o texto está completamente fora. Paulo está tratando ali dos pregadores ambulantes. João. João está tratando ali dos pregadores ambulantes e ele diz assim, se alguém chegar até vós e não trouxer este ensino, não o recebais e nem o cumprimentais nos vossos lares. Então, em nenhum dos 3 textos que o irmão trouxe nenhum tipo de disciplina para pecados em si, como foi o caso de 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Então, só quero fazer essa pontuação com todo respeito ao irmão. São textos isolados e textos que tratam que era um destratar apostólico, assim como aconteceu com Diótrefes, que Paulo manda afastar-se dele, assim como aconteceu com Alexandre, o ferreiro, que Paulo manda afastar-se deles. Então, parece que um problema que era comum nos dias apostólicos era a falta de respeito pelos apóstolos. Então, Paulo fala assim, ó, se afasta desse pessoal. O negócio chega a ser tão grave que Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 11, ele chega a dizer que esse pessoal que está tentando desvirtuar o evangelho, eles são ministros de Satanás, se vestindo como ministros de Cristo. Então, só pontuando esse ponto, que não tem a ver com expulsão. Agora, o ponto que o Zeca falou, nós temos aqui, pelo menos, alguns pontos interessantes. Porque é assim, pastor. Um minutinho, hein, pastor? Por favor, um minutinho. Um minuto. Porque o que eu vejo é o seguinte, essa ideia de exclusão, ela se desenvolve, conforme eu citei, desde o Concílio de Nicéia, herdamos isso na Reforma Protestante, que se nós lermos a história da Reforma, é um verdadeiro nojo, né? Nós temos lá quem se salvou e nós temos um verdadeiro nojo político durante a Reforma, mas, ao mesmo tempo, quando nós pegamos Tiago, capítulo 5, versículo 16 em diante, o Tiago diz assim, alguém pecou entre vocês? Chame a si os presbíteros da igreja, unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração de fé fará com que ele fique bom. Ponto. Então, chame os presbíteros e orem com ele. Não mandou confessar pecado para presbítero. Esse é o primeiro ponto do texto. Segundo, quando ele entra no 19, se algum dos irmãos
tiver se desviado e alguém o fizer converter do seu erro, esse pecador, ele salvará a sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Portanto, confessai os vossos pecados abertamente uns aos outros. Nos dá a ideia que, tipo assim, ó, ô Zeca, vai lá em casa lá que eu quero falar com você, rapaz, eu pequei, eu fui lá na zona de prostituição. Aí você fala assim, ó, meu irmão, não vai mais não, fica tudo bem, tá tudo certo, pede perdão para Deus. Essa é a ideia que eu vejo no primeiro século. Tinha essa ideia de presbítero ir lá, fazer uma comissão judicial, vamos ter que analisar, você vai ter que ir para o banco. Tudo isso se desenvolve na história da igreja. E aí depois nós temos outras maneiras, só para finalizar, tá? Dentro da própria Bíblia, Judas 22, né? Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até mesmo a túnica manchada pela carne, o que nos dá aqui uma conotação de pecado sexual. Arrebata essa pessoa do fogo. Depois nós temos 1 Tessalonicenses 5,14, né? Consolai mais alguns, sustentei os fracos, sejam pacientes para com todos. Aí nós temos Romanos capítulo 14, quem és tu para julgares o teu irmão? Então, eu vejo que a disciplina ela é importante, cito, continuo reforçando a disciplina dentro da igreja como método de ajuda, como método de restauração. Às vezes vai ser palavras mais duras, às vezes serão mais maleáveis. Eu vou dar um exemplo para vocês, rápido. Eu servi em uma igreja onde o casal havia cometido fornicação 2 meses antes de casar e ficaram desesperados com isso. Porque se tem uma coisa que igreja desespera é sexo, né? E aí o casal chegou em mim e falou assim, olha, pastor, aconteceu isso. Eu olhei para os dois e falei, tá, vocês querem que eu faça o que agora? Qual que vocês querem que eu faça? Ah, que a gente quer ser disciplinado. Eu falei para eles, já estão disciplinados. Peguei a Bíblia, em nome de Jesus, os irmãos agora, tal, se organizem, tal. Daqui a 2 meses vocês vão casar. Fui lá, fiz o casamento dos dois, 2 meses depois, estão casados até hoje, está tudo muito bem. Agora, se eu tivesse pego esses 2 jovens e colocado para fora da igreja, o que é que eu teria feito? Então, é nesse aspecto. Eu não defendo que não tem que ter disciplina. Disciplina tem que ter, só que, conforme disse o pastor, defendo que ela tem estágios. Mas a exclusão, para mim, ela fica com os anjos. Muito bacana. Eu acho que fica evidente que a gente concorda com a questão da disciplina. E eu quero trazer também, pastor Wagner, agora, essa questão da prática da igreja mesmo, que acontece. O irmão já até comentou que reconhece erros, né, e abusos. Para corroborar o que eu vou falar, eu vou chamar 2 comentários que a gente pegou na internet para a gente poder colocar aqui. Pode colocar o comentário da Lívia Brito aí no ar, tá lá. Arrancar o joio não é trabalho da igreja, e sim de Deus. O outro comentário da Hannah Fernandes, ela fala, ó, excluir alguém é atirar contra si mesmo. Todos pecamos. Um texto muito emblemático de João 8, da mulher adúltera, né, que Jesus fala, ó, cadê seus acusadores, não vão atirar pedra? A igreja realmente não erra, pastor, na forma como ela quer aplicar, não só a disciplina, mas até a exclusão também? É difícil responder isso de forma genérica, né? Generalizar. Talvez eu responda assim. A igreja, de forma geral, em suas diversas manifestações, tem errado ao longo da história na questão da disciplina? Há erros acontecendo? E eu vou concordar que sim. E exatamente por se distanciarem das Escrituras, né? E eu faço de forma realmente objetiva, deixa só, primeiro, reagir ao pastor. Quando ele coloca pecado, quando o pastor coloca pecado, que não há pecado, há um distanciamento da doutrina, há uma contrariedade do evangelho. Isso é pecado. Nós não estamos classificando aqui o que é e o que não é, né? Ou qual tipo de pecado. Isso é pecado. Mas o problema, pastor, é que pecado para a igreja hoje chama-se sexo. Então, mas eu não estou falando da igreja hoje. Esse é o grande problema. Nesse sentido, eu estou falando a partir das Escrituras. As disciplinas na igreja hoje vêm por conta de sexo. Ok. Você não vê, por exemplo, ninguém ser disciplinado na igreja porque parou de ir na igreja, porque falou mal do pastor. Isso não existe. Tá. Então, agora, me permita. Eu não estou preocupado. Claro que, no final das contas, a gente não está aqui analisando os erros pormenores,
né? Até porque é uma amplitude tão grande que a gente não tem condição disso, né? É fato que erros assim têm acontecido, e eu vou concordar com o irmão. Tem acontecido, infelizmente, porque estão se afastando das Escrituras, né? O que eu estou dizendo é a partir do texto, nós estamos olhando para o texto, né? E o fato é que se afastar da doutrina ou não andar em conformidade com o Evangelho é pecado, e aí você tem um campo enorme de pecado. O que é não considerar a doutrina? O que é não considerar o Evangelho? É não viver de acordo com os princípios ensinados pelo Senhor e difundidos pela igreja. Então, e aí você tem uma série de erros. Mas quem vive, pastor? Me permita, você tem uma série de erros aqui que são aplicados nesse sentido. Então, essa é a primeira coisa. Então, quando o pastor diz, esses textos não estão fora de contexto, não estão, porque eles são escritos para a igreja, eles estão falando de disciplina, estão falando de afastamento, mas de que estágio que ele abrange o afastamento? Aqueles que insistem em não viver de acordo com o Evangelho, aqueles que insistem em não viver de acordo com a doutrina. Então, essa é uma realidade que tem via dupla, né? Tanto no sentido de corrigir, e é como diz o próprio texto, o Senhor como pai corrige os seus filhos. A própria vinheta chamou a atenção para isso. Qual é o pai que ama o seu filho e não corrige o filho? Nesse sentido, a igreja também manifesta essa realidade, como também de proclamação do Evangelho, certo? Então, esse é um fato, e nós não temos como fugir disso. Todos esses textos que foram lidos e relidos tratam acerca de pecado e, claramente, objetivamente, falam do último estágio, que é de afastamento, né? Seja a igreja se afastar, seja afastar a pessoa, mas de não haver aquela comunhão no sentido de pleno de viver, de alguém que vive o Evangelho. Então, isso é um fato, não tem como correr disso. Agora, é um fato que a igreja tem, ao longo da história, nas suas diversas manifestações, ela tem errado na aplicação da disciplina? É assim, nós vivemos no mundo pecador. A igreja está no mundo. Sim. Né? Ela é composta de pessoas são pecadoras, e isso tem que ser levado em consideração, e o Senhor leva em consideração essa realidade, por isso os estágios, inclusive, né? E então ela tem errado em muito, mas tem errado porque tem se afastado da doutrina. Um exemplo que o pastor deu, né? Nós vamos concordar. E está na Bíblia, é só olhar para as Escrituras. O exemplo que nós começamos. O casal veio e falou, olha, confessou, nós tivemos esse pecado. Confessou para o pastor. Falou, né? Porque Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Não fala para confessar o pastor, fala para confessar a igreja, uns aos outros. Uns aos outros. Pode ser individual, pode ser... E isso, uns aos outros, inclui também o pastor. O pastor não está fora disso, né? Mas o casal veio e confessou. Ele está no primeiro estágio. Alguém pecou? Vai até ele ou eles vêm até você? Confessa o pecado e se arrepende? Graças a Deus, está recuperado. Foi feita a disciplina. Ok, está resolvido. Não precisa ir para o segundo estágio de apresentar esse casal para a comissão de diáconos. Ou então, o terceiro estágio, apresentar para a igreja, né? Expor desnecessariamente, não tem necessidade disso. As Escrituras, a partir do Evangelho, nos ensina ao formato ideal. Legal. Vou colocar no ar mais 2 comentários e aí depois eu vou pegar assim, ó, a pincelada final, 30 segundinhos de cada um, hein? Não vou deixar vocês excederem nisso. Olha lá, quem mandou aí é o Ed Carlos. Justamente por ser joio, essa colheita se dará por conta da volta de Jesus pelos anjos. E o último comentário do Miqueias Nascimento, a Bíblia diz que tanto o joio quanto o trigo crescem juntos. O papel de separar não é nosso, né, numa referência à igreja. Senhor Edson, você é daqueles que afirmam que a igreja tem seus pecados prediletos? Você citou a área sexual e alguns críticos falam também, hoje em dia, da política. A igreja elege os pecados e os outros podem? Sim, porque quando você pega Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21, ali o apóstolo Paulo diz, ora, as obras da carne, elas se manifestam, as quais são
impureza, conduta desenfreada, prática de idolatria, lascívia, prática de espiritismo, não é? E outras coisas. Então, ele alista ali um monte. Fala sobre tagarelice, fala sobre bebedice, fala sobre glutonaria. E eu, por exemplo, nunca vi ninguém ser expulso da igreja porque come demais. Eu nunca vi ninguém ser expulso da igreja porque fala demais. Então, a igreja elegeu seus pecados prediletos. Um dos pecados prediletos é o sexo, porque o sexo ele gera um cabresto, ele gera domínio sobre a pessoa e o pastor domina e muitas vezes acaba até se aproveitando desses tais pecados, né? Isso é uma coisa natural. Se a gente negar isso, nós somos meninos na fé. Então, existem os pecados prediletos. Agora, se fosse seguir do jeitinho que tem que seguir, ou seja, não tinha ninguém dentro da igreja. É por isso que eu volto para Efésios 2, 8 e 9. Por esta graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé, para que ninguém se glorie. Porque se for pegar a Bíblia pela Bíblia e falar assim, vamos julgar essa galera, meu irmão, tá todo mundo no inferno. Sim. 30 segundos, pastor, por favor. Essa questão é uma crítica que o pessoal levanta também da igreja ser uma comunidade santa, sem pecado, e por isso se afasta, porque não vai conseguir confessar lá. É um problema também? Sim, é um problema porque começa com uma interpretação equivocada. A igreja não é uma comunidade sem pecado. O pecado faz parte da realidade da igreja, né? E então a ideia é nós devemos ensinar, trabalhar com amor. E a palavra de Paulo para Timóteo: repele as questões insensatas, absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Esse é o princípio. Apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não somente o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, né? Livrando-os do laço do diabo. A igreja tem que tirar o joio? Não. Porque o joio está no mundo, ele está falando dos descrentes. Quem faz esta separação, ou quem fará essa separação, serão os anjos. Mas a igreja tem que disciplinar. E esse estágio da exclusão, por amor e na expectativa de que haja um retorno e arrependimento e retorno, ela faz parte do ensino bíblico da igreja. Sim. Gente, infelizmente eu vou precisar encerrar o nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer aos nossos convidados que gentilmente aceitaram o nosso convite. Coloca na tela aí pra gente o resultado da nossa enquete parcial. Pensando na parábola do joio, podemos afirmar que não devemos excluir pessoas da igreja? Sim, 59% e não 41%. Como diz o Weber, né, um empate técnico. Ele gosta muito disso. Tá aí a opinião dos nossos internautas também. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Um forte abraço e amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!